soberano Pai, nosso Criador, nossa esperança, nosso tudo, estamos nessa noite, Pai, reunidos na Tua presença, Senhor, para louvar o Teu nome e para receber o Teu conselho, receber a Tua força, receber o Teu Espírito Santo mais e mais. Tu conheces a necessidade de cada um de Teus filhos, Tu sabes o que precisamos, ó Pai. Nos entregamos nessa tarde para esse culto de adoração, esse culto ao Senhor de rendição, quando queremos ouvir o Teu conselho e ser, ó Deus, incentivado por Ti, alimentado por Ti, influenciado por Ti, Senhor, para prosseguirmos nessa caminhada. Fortaleça cada um, ao fraco o Senhor possa fortalecer. Se alguém enfermo, o Senhor possa curar, pois na Tua palavra temos tudo isso, Senhor. Cura, bênção e o mais de tudo, Senhor, o Teu Espírito Santo, o fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Unja cada um de nós para ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, recompense a vinda de cada um na casa de Deus. E sabemos que é o melhor lugar que cada um podemos estar, é aqui, aonde nós nos fortalecemos, aonde nós ouvimos a palavra e aonde nós adoramos a Deus, porque Deus nos fez para adorar, para lhe adorar. A palavra Deus, sabemos que significa um objeto de adoração. Saudamos a todos os nossos irmãos também que estão na internet, que Deus abençoe a todos. Quero convidar vocês para ler no livro de Neemias, capítulo 6. Que todos possamos estar nessa boa expectativa de ouvir a palavra de Deus. Nós somos um conjunto, né? Não é só através do pregador, mas é através do receptor também, no mesmo espírito, na mesma expectativa e no Espírito de Deus para ouvir a palavra de Deus. Há uma conexão. Agora, se a audiência estiver alheio à situação, como Deus pode falar? Pode até falar, né? Mas será para condenação, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai trazer um resultado ou outro, ou salvação ou condenação. Mas eu creio que ela sempre foi, a palavra de Deus sempre é falada com o principal objetivo de trazer o quê? Salvação. Quando Deus chamou a Noé, né, e trouxe a palavra, a orientação sobre o dilúvio, foi para quê? Salvação. E os que rejeitaram foram condenados. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer em condenar ninguém. Neemias capítulo 6, eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados sobre esse tema que eu falei em alguns lugares no campo, sobre esse tema, eu não posso descer, ou eu não posso parar, mesma coisa, né? Estamos em uma caminhada, estamos em um processo, estamos em um ministério que é servir a Deus e assim por diante. Vamos ler então, Neemias capítulo 6, diz assim a Bíblia: Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Só faltava colocar as portas, já tinha corrigido todas as brechas. Sambalate e Gésem enviaram a dizer, captem bem a leitura, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias
no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Deixa eu até sublinhar essa parte aqui, se eu achar fácil minha caneta. Deixei aí? Empresta aqui, irmão. Aqui. Vamos. Qual foi o versículo aqui? De maneira, enviei mensageiro. O 3, né? Capte esse 3 aqui. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gasmu diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificas o muro, e que tu te farás reis deles segundo estas palavras, e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, disse Neemias. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos junto à casa de Deus ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Vamos orar uma vez mais, bondoso Deus. Nos rendemos totalmente a Ti e dependemos da Tua inspiração, da unção, para, ó Deus, tomar os meus lábios, as minhas faculdades mentais e falar a esse povo, Senhor. E de outra forma, Senhor, que cada um possa estar atento para ouvir e tirar proveito dessa lição. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos? Talvez alguém possa até estar perguntando: o que será que o pastor vai falar sobre essa escritura? O que tem a ver isso? Mas é uma grande lição que nós tiramos em ver a cautela e a persistência de Neemias, a vigilância. Nós sabemos que o inimigo, a Bíblia diz, que ele anda rodeando, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. A Bíblia também diz que nós fomos enviados como ovelhas no meio de lobo. Então você imagine a situação, Você é enviado como ovelha no meio de lobo.
Se um lobo no meio das ovelhas já faz um estrago, agora imagina uma ovelha no meio dos lobos, né? Mas aí temos a Escritura que diz que quando o diabo vem com torrentes de água, né, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Então nós estamos literalmente em um campo minado. De um lado nós temos 100% do inferno contra nós, do seu povo, do homem do pecado, que é usado pelo diabo. E do outro lado nós temos também 100% de Deus e os seus anjos ao nosso redor. Aqui, quero ler um pedacinho aqui de uma anotação que eu fiz, para a gente ir fazendo uma base, falando de Ezequias. Disse Ezequias: não temais Senaqueribe, rei da Síria, por causa da multidão que está com ele. Que veio, vocês leem lá, veio Senaqueribe com a grande multidão, ameaçou Ezequias, e disse que Ezequias não iria livrar o povo. Quem das gentes pôde ficar livre da mão deles, ele falou, né? Qual dos deuses livrou as gentes da mão de Senaqueribe? E ele ameaçou e disse para Israel: não fiquem pensando que Ezequias vai proteger vocês. Não adianta, nós vamos entrar, quer dizer, vamos arrebentar com tudo. Quem quiser salvar, então, em outras palavras, se alheia a nós, né? Mas Ezequias disse: não temais Senaqueribe, rei da Síria, por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco. Há uma multidão com Senaqueribe, não é? Mas há um maior conosco. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar. Então estamos literalmente, como diz o profeta, que não estamos em um piquenique, mas estamos em uma batalha, estamos em uma guerra, estamos em um campo minado. Em uma guerra, você sabe, ninguém vai na guerra para comemorar aniversário, né? Para fazer festa, mas vai em uma guerra para lutar. E numa guerra existe feridos, existe mortos, existe valentes, existe covardes, existe desertores, existe de tudo. E nós estamos literalmente nessa guerra. É onde o inferno sempre tem trabalhado incansavelmente para atrapalhar, para prejudicar o homem, a mulher e principalmente os filhos de Deus que se levantam para servir a Deus. E se existe algo que nós podemos, se poderíamos dizer que podemos copiar alguma coisa de Satanás, seria o que? A persistência. Ele não desiste muito fácil. Na própria tentação de Jesus, você veja que ele investe 3 vezes contra Jesus. Até que Jesus, na terceira, disse: vai-te, Satanás, porque somente a Deus servirá e a ele prestará culto. Ele não desiste muito fácil, não. E agora nós devemos sempre ter isso em mãos, que o diabo, se ele não puder usar alguém, ele vai ficar inofensivo. Não é verdade? Como ele vai atingir alguém se ele não tem alguém para usar? Como ele poderia prejudicar, enganar Eva se ele não tivesse a serpente que desse lugar para ele? E assim nós vemos que tanto Deus, ele precisa, ele tem o homem como seu, vamos dizer assim, parceiro, Deus usa o homem, usa a mulher, o diabo também. Deus pode agir sozinho, Deus pode, mas note que ele normalmente procura usar o homem. Sempre ele respeita a sua autoridade representativa, porque é a maneira que ele usou. Ele fez o homem para compartilhar a sua riqueza, a glória dele, para ter companheirismo. Aí o diabo, ele quer o quê? Ele é um imitador, então ele quer também usar o homem para atrapalhar.
E Deus usa o homem. E Deus tem prazer em usar o homem. E Deus respeita a sua autoridade representativa. O que é autoridade representativa? Num lar, o pai, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, é uma autoridade representativa. O diácono aqui é uma autoridade representativa. E dificilmente você vai ver, deixa eu falar isso, uma pessoa se dar bem espiritualmente, naturalmente, aquele, vamos dizer assim, aquele adolescente, aquele jovem sem educação, que não respeita o diácono, não respeita ninguém, não respeita o pastor. É uma autoridade. Mas quando, por mais que seja alguém fraco, que tenha fraqueza, que seja, mas quando ele respeita, vamos dizer assim, o pai, quando ele respeita o diácono, quando ele respeita o pastor, quando ele respeita o irmão, aquele irmão que serve a Deus, ele está respeitando quem? Respeitando Deus. Estou fugindo um pouco na linha, mas vamos indo por aqui. Quando a sunamita respeitou Eliseu, quem que recebeu esse respeito e essa honra? Deus. E automaticamente ela foi abençoada. Então Deus respeita e tem a autoridade representativa, Ele usa o homem, Ele usa a mulher, Ele usa cada um de nós em prol de nós mesmos. Vocês lembram em Atos capítulo 10, quando o anjo apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm sido ouvidas diante de Deus. Qual foi a sequência daí? Envia homens a Jope e manda chamar Pedro, que ele irá te dizer o que você deve fazer para ser salvo. O anjo podia dizer ali, será que o anjo não sabia? Mas Deus tinha alguém ali capacitado, alguém que estava incumbido, que tinha a chave dos céus, alguém que estava ali incumbido de difundir o evangelho de Deus, e Deus sabia que podia confiar em Pedro. Então nós vemos, irmãos, existe, como eu sempre digo, esse mundo matéria, que é o que nós estamos acostumados. Mas esse mundo matéria não chega nem perto, vamos dizer assim, do mundo espiritual ao qual nós não vemos. Mas há um mundo dentro de um mundo, por assim dizer. Aqui entre nós está o mundo espiritual também. Aqui tem Deus, aqui tem os anjos, aqui tem o diabo e assim por diante. Há esse mundo espiritual que é muitas vezes mais real. E às vezes nós não nos damos conta. Então, voltando aqui, o inimigo ele precisa usar alguém para concluir o seu intento. Deus também precisa. E muitas vezes, lembra que o irmão Brana diz que o maior inimigo meu chama-se o quê? William Brana. O diabo, se nós não cuidamos, ele usa nós mesmos contra nós. Usa a nossa razão, usa as nossas paixões, usa, entende, os nossos desejos, a nossa carne, e ele vem e usa aquilo contra nós. Como usou Davi, né? Em Davi, como a Bíblia diz que um visitante chegou, né? Então nós vemos, irmãos, que nós estamos nessa caminhada, nesse combate, aonde o inimigo se levanta, mas também temos um Deus, como disse Ezequias, mas conosco temos aqui, diz ele, o Senhor nosso Deus para nos ajudar. Você já ouviu, talvez, ou você já teve experiência, alguém diz assim: eu não vou mais buscar a Deus, não vou me consagrar, eu vou dar uma parada, porque cada vez que eu me levanto para servir a Deus, as coisas pioram. Já ouviram isso? Quando eu começo a buscar a Deus e faço um propósito, agora eu vou, a coisa fica difícil. Gente, é um sinal. É um sinal que você está, tirando o diabo da zona de conforto dele. Porque ele está te observando. Aí de repente ele vê que você começa a buscar a Deus. Opa.
Ó, que lá está buscando, ó. Vamos atrapalhar. Olha as atitudes dele como começou a parar. As atitudes erradas, né? Olha que ele está indo orar na segunda-feira. Olha que ele está indo orar na quarta-feira. Olha que ele está buscando mais do Espírito Santo. Olha que ele não está mais dando atenção para as tentações, para os desejos da carne. Ele está conseguindo dominar. Vamos lá investir. Ele investe. Daí a pessoa às vezes não pensa, né? E dá uma enfraquecida e o diabo vem com tudo. Então ele usa, claro que ele usa. E aqui nós vemos que quando Neemias, né, estava ali no cativeiro, vocês podem depois estudar antes, e ele disse que ele estava servindo vinho para o rei, muito triste, não conseguia deixar impedido de transparecer a tristeza nele, e o rei viu que Neemias estava triste. O que está acontecendo contigo? Você não está doente, nem nada, e você está tão triste. Aí ele temeu e falou: olha, os muros lá da minha cidade estão caídos aí. O sepulcro dos nossos pais lá está tudo abandonado. Por isso que eu estou triste. E o rei disse: não, vai que eu te dou, quer dizer, o apoio, pode ir, e vai reedificar lá o muro da tua cidade, vai, faça o que você tem que fazer. E foi, como nós lemos aqui, já estava tudo reedificado, só faltava colocar as portas. O diabo, simbolizado em Sambalate, usou de estratégia. E aonde nós temos que entender isso? Que o diabo é estrategista. E não tem um ditado que diz que quando a oferta é demais, o santo desconfia? Quando a bajulação é demais, a pessoa tem que desconfiar? Porque detrás tem alguma coisa? Acho que ninguém gosta de ser, entendam, bajulado, aquela bajulação em excessivo. Tratar bem é uma coisa, mas quando é demais, a pessoa diz: e por quê? Por que essa criancinha está adulando tanta avó? Porque ela quer um doce. Não é verdade? Quer um doce. E Sambalate se deu conta praticamente tarde demais, né? Gente do céu, olha, Neemias edificou já todo o muro. Só falta pôr as portas. Se nós não impedir agora, não impedimos mais de ele edificar. Por 4 vezes ele foi e convidou: venha, vamos descer. Como é que diz aqui? Deixa eu ler aqui para vocês de volta. E congreguemos, né? Quer dizer, vamos ter uma confraternização, vamos ter uma festa. Você está trabalhando demais, rapaz. Venha, desce aqui. Vamos fazer uma festa, vamos congregar, fosse nós, né? Vamos fazer um churrasco, vamos tomar um chimarrão. Neemias: não, esse convite não me cheirou bem, não. Eu ir lá, o que meu inimigo quer comigo? Não posso descer, porque se eu descer, essa obra cessaria. 4 vezes Neemias não cedeu. Na 5ª vez, o que ele fez? Ele chantageou. Nós estamos sabendo que você está querendo ser rei, e que você está edificando aí os muros, e você vai ser proclamado rei, e o rei vai ficar sabendo, e não vai ficar bom para o teu lado. Venha, vamos conversar sobre esse assunto aí. Vamos acertar entre nós. Neemias: não posso descer. Estou fazendo uma obra, e se eu descer até vós, cessaria essa obra. Mas o diabo, ele não para, entende, com o teu primeiro posicionamento. Ele vai tentar por cá, por lá. Ele vai até mesmo usar um dos nossos. O diabo não usa? Usa. Se a gente não vigia, usa. Usa sim. Enquanto mais os dele, né? Quanto mais os dele. Mas o irmão Brana diz que eleito não persegue eleito, né? Por isso que devemos vigiar, porque não é
natural de um eleito perseguir o outro. Nós queremos todos o bem um do outro. Se aquilo não bastasse essas 5 vezes, subornou alguém. Olha, eu te pago tanto para você fazer o seguinte, vai lá e diz para ele que hoje de noite vão ir matar ele. E para ele vir para o templo e fecha a porta do templo. Mas deixa um lugarzinho aberto para nós entrar, pegar ele. Né? Em outras palavras. Chegou lá um conhecido deles, olha, hoje à noite vão vir te matar. Vamos comigo no templo, vou contigo. Fechemos a porta lá e você vai estar inseguro. Um homem como eu ia correr, diz ele? Sou homem de correr? Não, eu tenho uma convicção. Eu tenho a convicção que Deus me chamou para esse trabalho e Ele está comigo e eu vou até o final. Eu tenho a convicção que há um céu me esperando, que há um testemunho meu a ser deixado para os meus filhos. Não vou parar, porque intentavam fazer mal. Então você veja como nós tiramos uma grande lição dessa história de Neemias. Como ele realmente trancou o pé ali e Deus era com ele, por quê? Ele não era ingênuo. Quando nós analisamos a história de Jeosafá e Acabe, foram 2 reis contemporâneos, um servindo a Deus e um comprometido com a idolatria, com o pecado. Eles eram amigos, eram irmãos, né? Os 2 eram israelitas. Você veja que Jeosafá era um cristão, realmente um cristão, vamos dizer assim, como nós diz o ditado, de tirar o chapéu. Porque quando aqueles 3 reis da montanha de Seir e os moabitas, creio que os moabitas se levantaram contra ele, estavam vindo para exterminar eles tudo, ele tinha crédito com Deus. Ele disse, Senhor, vem essa grande gente aí, já está da além do rio, e o Senhor sabe que em nós não há força, vamos fazer o quê? Não tem nem tempo de se fazer aliar com outros reis, não nem muito tempo de reunir nossos soldados, eles vêm aí e em nós não há força, Senhor. E não sabemos o que fazer. Josafá falou isso. Não há força, quer dizer, não há soldado suficiente e não sabemos o que vamos fazer. Mas a nossa confiança, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós confiamos em Ti. E agora é com o Senhor. Se o Senhor não botar a mão, esses 3 reis aí vão varrer nós daqui. Não demorou muito, né, que o profeta se levantou e disse, essa peleja não é vossa. Parai e vede o livramento do Senhor. Então você veja o perfil dele como um cristão excelentíssimo. Fez ali uma conferência entre eles, então amanhã vamos sair, como é que vamos fazer? Soldado não temos muito mesmo. Vamos fazer o seguinte, se Deus vai pelejar por nós, então vamos louvar a majestade de Deus. E colocou os cantores na frente dos armados, como diz a Bíblia, e eles foram louvando a Deus e regozijando, e os soldados iam lá atrás, e Deus pelejou a peleja. Mas você veja que, por outro lado, ele era, vamos dizer assim, muito ingênuo, muito inocente, muito dado, e precipitado em dar resposta. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele tinha caído ali quando eles foram contra os sírios, lembram lá? Ele era precipitado, não vigiava. O que tinha um cristão de ter companheirismo com o ímpio? Era colega? Sim, mas ele era ímpio. Acabe, né? Era ímpio. Ele deveria ter voltado um pouco, vamos dizer assim, a sua memória atrás e lembrado da trajetória de Acabe, que havia uma maldição ali sobre Acabe, e que a coisa não estava bonita para o lado de Acabe, mas ele foi ingênuo, não analisou. Quando que havia a maldição para Acabe? Quando Acabe chegou, né, para Nabote, e disse, eu quero comprar a tua vinha, está perto do meu palácio aí, bonita a tua vinha, vamos dizer assim, tem uma cachoeirinha bonita, eu te pago um valor para ti considerável, que você pode comprar outra.
Olha, se eu tenho uma coisa minha, eu te vendo se eu quero, né? Não sou obrigado a vender. E ele disse, não posso te vender essa vinha, porque é herança dos meus pais. Te considero, tudo bem, você é o nosso rei, mas esse pedido foi demais, não posso vender, rei. Me desculpa. Se não fosse herança do meu pai, até eu te vendia, digamos, né? Mas aquele rei comprometido, covarde, comprometido com idolatria de Jezabel e com todo tipo de porcaria, né? Saiu dali, foi para casa, chegou em casa e parece um meninão, né? Sentou burrento lá no canto. Jezabel olhou e disse, o que está acontecendo contigo, rei? Está aí burrento, está semblante caído. Nabote não quis me vender a vinha dele. Rapaz, você não é rei em Israel? Se você não resolve, eu resolvo, deixa comigo. Eu tenho mais sangue frio, né? Que às vezes tenho mais coragem de fazer a coisa errada. E vocês sabem, né? Foi lá e juntou algumas testemunhas falsas contra o coitado Nabote. E Nabote foi apedrejado e morto. Testemunha falsa, morreu porque devia. Agora, a vinha agora então não é mais dele. Agora eu vou ficar para mim e depois eu acerto com os herdeiros. Deus tudo vê. Não adianta a pessoa achar que engana esse, engana aquilo. Não engana. Salomão disse, não há o que seja feito oculto que não venha a ser revelado. Não adianta. Um dia vai sair. Posso enganar esse, aquilo outro, mas não consigo enganar a mim, nem a Deus, nem o diabo. Ficou contente o Acabe, né? Ficou contente, agora eu vou lá pegar a vinha, feliz da vida. Quando ele chega, recebeu a visita ministerial. A visita ministerial de Elias. Acabe, onde os cães lamberam o sangue na Nabote, vão lamber o teu também. Você não perde por esperar. Você acha que pode fazer o que quer e Deus não vê? Virou as costas e foi embora. Entende? Então, como eu disse, ele estava sobre uma maldição. E Josafá, um cristão verdadeiro, mas ingênuo, foi lá fazer uma visita para Acabe. Acabe com certeza fez um banquete para Josafá. Quem sabe lisonjeou bastante, até por demais. Olha, você realmente é meu irmão, meu companheiro, ó. Por isso eu fiz essa festa para você. No final lança a proposta, e aí? Como dizer não? Depois que elogiou um monte, depois que, por certo, fez um banquete, disse, ô Josafá, você sabe que Ramote de Gileade é nossa, né? É nossa. E os sírios tomaram. Você vai comigo lá? Vou, os meus soldados são como teus soldados, os meus cavalos como teus cavalos. Já deu a palavra. Mas o eleito, ele não é enganado, só se quiser. Porque Deus colocou, entende? Vamos dizer assim, uma campainha, um sensor dentro de nós. Quando ele falou, eu vou, uma coisa assim, tu vai mesmo, é? Mas vamos então primeiro consultar a Deus. Vamos? Se tu quer consultar a Deus, não tem problema. Tem 400 profetas aí. Pode começar a chamar por todos eles para ouvir a palavra de Deus. E deixa eles, vamos dizer assim, né, uma estratégia, né, penso eu, né? Pode deixar eles separados para um não saber o que o outro vai profetizar. Mas era o quê? Ungido, sim, mas ungido com um espírito de mentira. Estava ungido. Sim, está ungido, mas com que tipo de espírito? O ciclano e o beltrano estão ungidos. Sim, claro que está ungido, mas com que tipo de espírito está ungido? Com um, com o outro. Tem que estar ungido. Mas com qual espírito? Por isso,
se tem algo que todos nós devemos pedir a Deus, é o dom do discernimento, para discernir. Quando é o inimigo trabalhando ali para te enredar, quando é o inimigo trabalhando aqui para me enredar. Quantas vezes que a gente percebe que às vezes de um copo d'água se faz uma tempestade, não é verdade? Uma coisinha de nada, mas começa a inflamar aquilo, é o diabo por detrás, ele é oportunista. Ele usa muitas vezes um para magoar, e daí tem que usar o outro para ficar magoado. Aí quando o outro se arrependeu, aí o outro já está magoado. E aí não consegue acertar mais, né? Aí vira uma bola de neve. É o inimigo se levantando. Nós temos que entender que esse Sambalate ainda segue tentando fazer nós parar. Ele ainda segue tentando persuadir, ele ainda segue tentando fazer com que você não conclua a tua obra. E às vezes de forma discreta que a gente não se dá conta. Sabe, uma das maneiras que nesse tempo temos que vigiar, às vezes o excesso de trabalho. Temos que trabalhar? Lá temos, claro que temos. Mas temos que vigiar. Nós temos ainda um Deus que vela por nós. Davi disse: fui moço e já sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Devemos o quê? Confiar, crer, fazer a nossa parte, mas confiar. Porque Ele vai tentar fazer você parar. Vai. Eu tive experiência com isso, no ano 2000 e pouco ali. Trabalho por demais. E aí você vai parando, e você vai se justificando, mas claro, mas gente, nós temos um Deus ainda que nos ajuda. E o diabo, ele é um bom colocador de cunha. Sabe o que é cunha? Todo mundo sabe o que é cunha. Sabe, né? Aquilo que tu coloca aqui vai abrindo. E ele não vai deixar por menos. E olha que já faz tempo. 2000 e pouco, no ano 2000 e pouquinho. Antes de 2005, 2004, por ali. Em 2004, que eu tomei um posicionamento e Deus me ajudou. Mas nesse período eu atendia os trabalhos, e é muito trabalho. E aí um dia eu fui conversar com o pastor Febrônio, ele disse: sabe o que aconteceu contigo? Você parou. Ele começa a enferrujar, né? Começa a enferrujar. Entende? Nós temos que saber aquilo que nós podemos fazer, vamos fazer. Entende? Que Deus não vai cobrar, por exemplo, vamos dizer assim, não vai cobrar do irmão Lutero o que cobra de mim, porque ele tem o trabalho, eu sou mantido pela obra, mas aquilo que ele pode fazer, ele vai fazer e Deus vai abençoar. Aquilo que o irmão Ariel pode fazer, ele vai fazer e Deus vai abençoar. Se você pode fazer, vamos dizer assim, levantar 10 quilos, levante os 10 quilos. E Deus vai te ajudar. Então o diabo, ele é um colocador de cunha. E quando a gente menos espera, ele vai te enredando com trabalho, com isso, com aquilo outro. E vai fazendo a pessoa, tentando fazer a pessoa parar. E ninguém está parado. Eu parei. Não parou. Se você acha que parou, você começou a regredir. E nós não estamos em período de regredir, de voltar atrás, mas nós estamos em período de progredir, ir em frente. Ir em frente, nem que você avance um segundinho assim, mas continue avançando. Porque o Sambalate é o mesmo ainda. Venha, vamos confraternizar, vem aqui, vamos conversar. Que nada, queria matar Neemias. Queria fazer ele parar. Mas, irmãos, nós estamos nessa caminhada. E Deus, entende, se nós realmente nos entregar nas mãos dEle e fazer, não ser tão ingênuo, né, vamos padecer menos. E aí, voltando aqui, né, Josafá deu a palavra: vamos,
Eu vou contigo. Opa, mas a sinetinha bateu aqui. Josafá, o que tu foi fazer lá? Certo, ele ouviu no coração. O que tu disse que vai com ele? Vamos consultar o Senhor primeiro. Então, tudo bem, não tem problema, vamos consultar. Pode vir, um por um. Um por um. Sobe, ó rei, que Deus vai dar os círios na tua mão. Vi o segundo, sobe, ó rei. Vi o terceiro, sobe, ó rei. Batia vírgula com vírgula, ponto com ponto. Não tinha divergência. Era um avivamento ali que, meu Deus do céu. Um avivamento tremendo, né? Acabe. E Josafá diz, mas tem uma coisa, o que está me dizendo que tem uma coisa errada? Não sei aonde, mas tem. Tem uma coisa errada em algum lugar. Eu me precipitei e agora? Passa os 400, Acabe meio sem jeito e disse, não tem mais algum? Não tem mais um? Acabe disse, mas Josafá, já ouvimos 400, para que mais um? Se já ouvimos todos. Tem mais um, mas eu não gosto dele. Não gosto. Sempre me aborrece. Não fala assim o rei do profeta, manda chamar. Aí eu digo para você, como que Micaías, comprometido com a palavra de Deus, ia poder falar coisa boa do rei, mesmo que quisesse, não tinha como. O homem era um idólatra, o homem era um comprometido, o homem era isso, aquilo, o homem matou Nabote, fez o que fez, deixou Jezabel introduzir toda a porcaria de idolatria no reino, deixou Jezabel matar os verdadeiros profetas, liquidar. Agora ele queria ouvir uma palavra de elogio de Micaías, não tinha como. Não tinha como. Porque a palavra de Deus, ela vem o quê? Para corrigir, para exortar. Como nós sempre lemos em Coríntios, para que o quê? Para que nós não sejamos condenados com o mundo. Por isso a Bíblia nos chama para nos examinar. Final de semana que vem teremos a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Chama-nos para nos examinar, e eu gosto de refrisar, para não sermos condenados com o mundo. Acabe-se, não gosto dele, Josafá. Não fala assim, manda chamar. Tudo bem, já que você pede, vamos mandar chamar. Mas foi com um balde de água fria ali, né? No meio daquela reunião ali. E o chefe dos profetas ali, se não me engano, era Zedequias. Inclusive, vocês lembram, né, que ele fez um chifre de ferro e colocou na cabeça, teve até o tempo de fazer o chifre de ferro, né? Tira tempo. E fazia assim, com isso, você vai espantar os sírios. Estava ungido, claro que estava. Mas que unção no espírito de mentira, né? Micaías é chamado e o mensageiro disse, olha Micaías, é o seguinte, o rei te mandou chamar, mas eu vou te advertir, você não seja um estraga-prazer, que você seja como a voz daqueles 400, não vai querer ser o diferentão lá, senão a coisa não vai ficar boa para ti, já vou te avisar. Micaías, vive o Senhor, que eu vou dizer o que o Senhor me mandar. Não tenho compromisso com Acabe, não sou alimentado da mesa de Acabe como os 400, vivo aqui no meu cantinho, sou sustentado por Deus, tenho um compromisso com Deus, vou dizer o que Deus disser, ué. Mas você veja que ele já conhecia o estilão de Acabe, né? Quando ele chega lá, Acabe diz, Micaías, fala a palavra do Senhor. Micaías, meio sarcástico, disse assim, sobe, rei. Pode subir que Deus vai prosperar a tua mão. Micaías sabia que não ia prosperar coisa nenhuma. Mesmo antes da profecia. Ele sabia uma maldição nas costas desse homem aí. Meu companheiro já disse para ele que os cães vão lamber o sangue dele, onde lambeu de Nabote.
Deus, se eu não esqueci, será que Deus esqueceu? Micaías sabia que não tinha como dizer profecia boa para Acabe. Vai, pode ir, que Deus vai prosperar. Até quantas vezes não te conjuro, né? Que fale, eu não sei o que o Senhor te falar, rapaz. Ah, tu quer a palavra do Senhor, é? Agora não estamos falando a mesma linguagem. Se tu quer a palavra do Senhor, me deixa essa noite que eu vou conversar com Deus. E o que Ele me falar, eu te falo. Que noite que eu penso que Acabe não dormiu, nem que... E aí, ele viu Deus reunido, né, com seus anjos. E Deus disse: quem poderá induzir Acabe para que vá à peleja e caia? Para que cumpra a palavra de Isaías, de Elias, melhor dizendo. Quem pode? Um anjo dizia uma coisa, outro dizia outra, de repente, né, vem um espírito do inferno e mentira, se prostra diante de Deus e diz: Senhor, eu vou. Porque o diabo, que ele sabe, é mentir mesmo, né? Ele estava uma oportunidade de mentir. Como que você vai? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Então vai, que com isso você prospera. Então você veja, irmãos, como há esse mundo espiritual em que aqueles que estão guiados, dirigidos por Deus, são beneficiados. E aqueles que se jogam, como Acabe, colhe aquilo que plantou. Então estamos em uma batalha e o diabo não está dormindo, não. E aí Micaías chega lá e diz assim: vocês querem saber o que Deus disse? Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e cada um volte para as suas tendas. O Zedequias, né, o chefe dos profetas, não gostou muito, né? A unção era muito grande, né? Deu uma bofetada na boca de Micaías e disse: de onde saiu o Espírito de Deus e foi para você, rapaz? Eu sei que eu falei convicto, com convicção. Sim, falou com convicção, mas um espírito de mentira. Micaías não se deu, vamos dizer, limpou o sangue da boca. Disse: a hora que você estiver correndo de cova em cova, lá na peleja você vai saber onde saiu. Acabe disse assim: põe ele no cárcere, trate com pão de dores, que quando eu voltar com vida, vou tratar com ele. Se você voltar com vida, rei, Deus não falou comigo. Pagou um preço, mas se posicionou pela palavra de Deus. Aí Deus precisou intervir para que Josafá não fosse morto. Graças a Deus que Deus sempre nos protege. Deus não ficou cobrando de Josafá. Deus protegeu, sabia? Leiam lá a sequência. Mais uma vez nós vemos a estratégia, vamos dizer assim, a estratégia falsa de Acabe. Faz o seguinte, Josafá, vamos então para a peleja? Você viu, 400 contra 1, né? Vamos. Eu falei que ia, vou. Eu vou como soldado, entro na peleja, vou lutar também. Se tem dois reis, para que vestir os dois de rei, né? Eu vou como homem normal, como soldado, e você vai vestido de rei. Parecia uma proposta boa, né? Que proposta boa, nada. Quem que o inimigo queria? Matar o soldado ou matar o rei? E aí vocês leiam lá depois, vocês vão ver que quando eles chegaram na batalha, o rei dos sírios, né? Disse: vocês não pelejem contra grande nem contra pequeno, mas contra o rei. Havia uma unção ali para matar o rei, né? Claro, né? E os soldados, quando viram Josafá, correram atrás dele e ele clamou, né? E ele teve que fugir. E um soldado, na sua simplicidade, diz a Bíblia, estira a sua flecha e joga sem rumo nenhum, e ela vem e crava aqui. Para cumprir a profecia do profeta Elias. Então, irmão, nós vemos isso. Eu fiz uma volta aqui, saí um pouco fora, mas tudo é proveitoso quando Deus nos dirige para nós aprender, não ser ingênuo. Estamos falando em vigilância, estamos falando em não posso parar, não posso descer.
Quando aquela amizade começa a sair fora da normalidade, é a hora de saber que ali é uma estratégia, é os passos da queda. A pessoa cai se quer, se não vigia e se não tem o fortalecimento espiritual. Porque está com, vamos dizer assim, com a imunidade espiritual baixíssima. Embora saiba que aquilo é errado, mas não tem força de Deus para resistir e vai marchando para a boca da cobra como passarinho. Nós não somos par para Satanás. E o pecado lhe traz tristeza, traz morte, traz inferno se não for corrigido. Não existe um homem grande, uma mulher grande, não. Existe um Deus grande. Se a pessoa começar a achar que é o grandão, Deus permite cair para saber que não é grandão, não. Então precisamos, por isso Jesus nos ensina a vigiar e orar. Quando você ora, você fortalece o homem espiritual, você arma o homem espiritual e você desarma o homem natural. E quando você vigia, você se cuida. Ah, mas é minha amiga, ela gosta tanto de mim. Se ela gosta tanto de ti, tua amiga, então convida para vir na igreja, ver se vem. Vê se vem. Convida ela para fazer uma oração na hora do almoço, vê se faz. Ah, vamos lá naquela festinha comigo, amiga. Você sabe que eu sou tua amiga. Gente, é os primeiros passos da queda. Não sei se os irmãos estão me entendendo, porque nós não somos bobo. Ninguém é bobo. E a gente percebe quando a coisa está saindo fora do normal. Neemias percebeu que aquele convite não tinha coisa boa ali, não. Ele quer fazer parar essa obra. Eu estou na liderança dessa obra, e eu vou lá e eles me matam, e o que vai ser dessa obra? Você sabe que existe ministério, como quero dizer assim, que eu quero dizer, abortados? Claro que sim. Pessoas que tinham ministério e não vigiou. Acontece. Casamentos que era para ser a coisa correta e a pessoa não vigiou. Quer mensagem? Eu digo para vocês, mensagem. Mensagem Dia das Mães. Mensagem Dia das Mães. O profeta começa ali, leiam lá, vocês, da voz de Deus essa mensagem. Ele começa falando sobre as mães, começa falando sobre a ressurreição. E ele diz às pessoas me cobram porque eu tenho estado constantemente falando em ressurreição. Mas a ressurreição é a esperança, a ressurreição é o final, quer dizer, a coroação de todo o cristão. E aí ele começa falando, o primeiro a me encontrar será a minha esposa. E aí ele relata um pouquinho, posteriormente virá minha filha, posteriormente virá meu pai. E ele dirá, e ele sabe quando estava para partir, quando ele encontrar com ele do outro lado, né? Ele começa narrando, leia essa mensagem, quando vocês puderem. Se vocês não têm, vocês podem entrar no próprio Google e escrevam ali mensagem das mães, que já vem o arquivo, é só imprimir. Ou baixar e ler no próprio computador. Hoje a tecnologia tem nos ajudado. Daí ele começa narrando que a segunda pessoa, digamos, virá a sua pequena Sharon, e ela não estará com aquele demônio de enfermidade, com os olhos cruzados, né, de dor. E aí ele vem, e creio que a terceira pessoa, ele diz, então virá meu pai.
Embora ele tenha me dado muitas surras, disse ele, justamente o que eu precisava, e quando eu encontrar ele, ele dirá: sabe, Bill, você lembra quando eu estava partindo? Um anjo de vermelho se colocou aos meus pés, porém 2 anjos de branco se colocaram na cabeceira da cama, e por fim eles me levaram para o lar, porque vocês sabem que o pai do irmão Branham se reconciliou bem, se converteu no finalzinho da sua vida. Aí, por certo, o diabo, quando viu, né, que o pai do irmão Branham estava morrendo, enviou o anjo da morte para levar para o inferno, né? Ficou nos pés da cama, dizendo: é meu, você bebeu até ontem, você fez isso, né? Mas ele havia se convertido, ele havia entregado a vida para Cristo. Deus enviou então 2 anjos de branco, que se posicionaram: não, esse é meu, você não leva não. E o irmão Branham vem relatando, né? E depois eles, e o próximo a me encontrar, que foi o 4 depois, virada, ele disse o nome do irmão dele, que não me lembro agora. E diz o irmão Branham: e eu, há 15 anos atrás, eu havia visto o pai marcar a sepultura do seu irmão, não lembro o nome, fugiu agora, e dizer que ele seria o próximo. E o irmão Branham chega para o seu irmão e diz: fulano, você, em outras palavras, te prepara, né? Porque em um sonho eu vi o papai marcar a tua sepultura e dizer que você é o próximo. E daí sabe o que o irmão do irmão Branham disse? Sabe, Bill, eu tenho atrapalhado a minha vida. Eu tenho sido casado e tudo mais. Tenho atrapalhado, baguncei. Mas faz uma coisa para mim então, já que o pai disse que eu vou ser o próximo. Quando eu partir, diga para cantar: ele entenderá e dirá: bem está. E aí o irmão Branham diz assim: um homem com um chamado para o ministério, mas os seus associados o retiveram, por certo, seus companheiros, e ele bagunçou a vida toda, mas 3 dias antes, diz o irmão Branham, veja que ele recebeu a visão 15 anos antes dele partir. E aí o irmão Branham teve essa conversa com ele. E o irmão Branham disse: um homem com um chamado para o ministério, mas os seus associados o retiveram, quer dizer, o seguraram, o envolveram. Mas diz o irmão Branham, 3 dias antes dele partir, ele fez as pazes com Deus, com o irmão Neville. Se reconciliou, graças a Deus. E daí diz o irmão Branham: e quando eu apertar a sua mão, ele dirá: Billy, ele entendeu. Leiam essa mensagem. Então veja, irmãos, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos envolver com Deus. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais estiver envolvido com as coisas de Deus, muitas vezes melhor. Concluindo, irmãos, lembra que eu falei que o diabo usa o arsenal do inferno contra nós, usa nós mesmos contra nós e às vezes usa um contra o outro. Quer a Bíblia para isso? Quer, né? Lembra quando Jesus disse: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns Jeremias, outros Elias, outros ou João Batista, ou um dos profetas. E Jesus: e vocês dizem o que eu sou? Pedro, sobre a inspiração divina, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão Barjona, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Bem-aventurado, você recebeu uma inspiração de Deus, você foi ungido por Deus, muito bom. Mas siga lendo um pouquinho. No mesmo capítulo, Jesus começou a dizer que ele ia subir a Jerusalém, seria entregue na mão dos príncipes e seria morto, e ao 3º dia, né, ressuscitaria, né, graças a Deus. O mesmo Pedro dá lugar para o inimigo. Para quê? Para desencorajar Cristo.
Então, quando você está encorajando o teu irmão, está dizendo, vamos, muito bom, meu irmão, vamos, estou contigo, você está sendo usado por Deus. Mas quando você começa, vamos dizer assim, tentando desanimar o irmão, às vezes com um ciúminho aqui, não é Deus. Não é Deus. Somos humanos, se não vigiamos, sim. Entenderam, irmão? Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Quer dizer, quer me desanimar? Eu vou em frente. E se nós vigiar, e se nós formos um corpo unido, o inferno irá tremer. Mas nunca, escutem isso, nunca dê lugar para o diabo, para ciúminho daqui, ciúminho dali, para isso, aquilo, para querer o mal do irmão, porque há pessoas que se a gente caísse, eles iam ficar felizes. Não é verdade? Está sendo influenciado, não é por Deus. Tem pessoas que se pudessem ver o fulano lá amargando, na cadeia, sei lá onde, caído, ia ficar feliz. Por quê? Porque é um sentimento que deixou o inimigo colocar. Mas eu quero dizer para ti, nós temos que ser o quê? Influenciado por Deus. Devemos ser o quê? Uma injeção de ânimo para o meu irmão. Irmão, muito bom, você foi bem. Estamos fazendo gol no diabo. Quando a gente fica aqui do lado sentado ali, por exemplo, ontem o irmão Cláudio Omar pregando, a gente fica ali torcendo, vamos lá, irmão Cláudio, bate aqui, bate ali, ele pá, pá. É assim, quando o irmão Lutero vem aqui, mesma coisa, nós somos um time, mas eu queria fazer o gol e foi o irmão Lutero que fez. Que bom que fez um gol no diabo, estava no lance. Somos um time, que nós devemos fazer gol no diabo. Somos um time que nós queremos o bem, o andamento, o bom andamento da igreja, entende? Quando o irmão está bem, graças a Deus, o irmão conseguiu comprar um carro novo, que bom, uma casa nova, que bom. Passei na casa do irmão ontem, olhei como estava ficando bonita, a gente se alegra, né? Ver a casa do irmão bonita. Mas tem pessoa que infelizmente, por quê? Porque aí, isso quer dizer que não é um cristão? Sim, ele é um cristão, mas é um Pedro dando lugar para o diabo. Mas quando você vê Jesus dizendo, Pedro, quando tu te converteres, Pedro, confirma teus irmãos, você vai dar bom, você vai chegar lá. Por isso não vamos dar lugar para Sambalate, para Tobias, seja lá o que for. Quando ele vier para dizer para ti, jovem, para você se comprometer, dizer, não, eu não posso descer, porque eu tenho um céu me esperando ali, eu tenho uma família para constituir amanhã, e eu quero nessa família ter o Espírito Santo como principal ali. Mantenha uma vida limpa no namoro. Mantenha uma vida limpa no teu casamento. Eu não posso descer, eu não posso dar lugar para o diabo, não, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas o meu Deus veio para dar vida e vida com abundância. Não importa quantos Tobias e Sambalate se levantem, a igreja de Deus vivo segue marchando. Como disse Ezequias, com eles está o braço de carne, a multidão, o barulho, mas conosco está o Senhor nosso Deus, que nunca perdeu nenhuma batalha. Amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Não desça do teu nível espiritual. Não desça, mas suba mais. Não dê lugar para vídeos errados, para conversas erradas, pensamentos errados. Quanto mais nós vamos subindo, voando mais alto,
as tentações vão ficando bem para trás, irmãos. Quantas coisas que a gente não vencia e lutava e gemia, mas não aceitou, não concordou com aquilo, foi lutando, e aquilo hoje ficou lá para trás. Nem que te jogue lá para o deserto com aquela tentação, você tem uma conexão com Deus. Você não está perdendo por servir a Deus, você está ganhando. Quando o jovem rico virou as costas para Jesus e foi embora com todas aquelas qualidades, Pedro, com todos os seus defeitos, por certo, né? Disse: quem poderá se salvar então? Pense na situação, né? Chegar diante de Jesus, um rapaz ali, ó, exemplar, a ponto que a Bíblia diz: Jesus, olhando, o amou. Exemplar, mas com um ponto ligado entre ele e o mundo, entre ele e a avareza. Quando Jesus viu onde estava o problema, porque aí está, irmãos, é Cristo que nos ajuda. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança de glória. Ninguém, irmãos, consegue vencer sem Cristo. Sem uma entrega, sem buscar a Deus. Você pode ter bons propósitos, mas se você não buscar a Deus, se você não orar, se você não vigiar, se você não ler a palavra, você se torna uma pessoa fraca. Você não vence. Ninguém consegue. Por isso, deixa eu segurar vocês um pouquinho mais, já estou concluindo. Por isso, aquele jovem rico virou as costas e foi embora. E Jesus olhou e viu onde estava preso o coração dele. E nós devemos chegar a Deus também e dizer: Senhor, aonde eu estiver preso, me desprende, Senhor. O Senhor conhece o futuro. O jovem deve orar, a jovem deve orar: Senhor, ou amanhã eu quero casar, coloque alguém no meu caminho que seja um cristão. Que seja um cristão que me ajude. Senhor, Tu podes me dar alguém. Então, quando os discípulos viram aquele homem virando as costas, Pedro disse assim: e nós? Quer dizer, e eu? E ele disse: quem poderá se salvar então? Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico se salvar. Quem poderá se salvar então? Quer dizer, derrubei meus braços e assim foi embora sem salvação? Jesus disse o quê? Pedro, não se preocupe. O que é impossível aos homens é possível a Deus. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Ah, Pedro se animou, né? Disse: Senhor, então, nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar então? Eu queria saber o que ia ganhar, né? Jesus disse: não há quem tenha deixado pai, mãe, esposa, por amor de mim, que não receba 100 vezes nessa vida, e ainda do outro lado a vida eterna. Não desça, não dê lugar para o pecado, viva uma vida cristã. Peça para Jesus: Jesus, me dê o entendimento para mim crer na Tua palavra. Por que muitos não vivem o Evangelho? Porque não crê. Por que a irmã corta o cabelo? Porque não crê. E assim sucessivamente. Cada um amplia aí. E é o pecado mãe, né? A incredulidade. Que Deus abençoe a todos. Essa é a nossa oração. E aqueles que desejar vir receber oração, Deus tem tocado em teu coração, não deixe passar. Vamos cantar um hino. Quiserem sentar um pouco, sente. Vamos cantar um hino com o nosso irmão. E após isso, o púlpito está aberto. Que Deus amplie isso em cada coração. Depois o irmão Ariel estará concluindo, fazendo a oração aqui, orando pelos enfermos e concluindo a chamada de altar.